Bom dia a todos. Sejam bem-vindos para mais uma palestra, mais um domingo. Vou começar aqui fazendo uns avisos, né? Nossa festa, nós iremos fazer nossa festa 5/7. E tem um e-mail, né, Aninha? Sou um pouquinho ruim com esses avisos, mas a gente tem um QR Code ali. Vocês podem acessar o QR Code. Vocês acessam direto no sitezinho das Casas Bahia. Aí vocês podem escolher um item baratinho que seja, para a gente fazer para o nosso bingo, tá bom? Também estamos ainda recebendo doações para a nossa assistência social. Quem tiver um quilo de alimento, alguma coisinha sobrando em casa, vai ser bem-vindo para a gente. E também aceitamos doações também para o nosso bazar, tá bom? Roupas, brinquedos, algum móvel, tá? A gente aceita. Vamos fazer aqui a nossa leitura do livro Jesus no Teu Dia a Dia. Os sonhos. Bastou uma noite mal dormida, enredada de pesadelos horrendos, para que procurasse um médium a fim de interpretar seu sonho e dizer-lhe: era um sinal, um aviso ou algo semelhante? Caso isso tenha ocorrido, você não necessita da interpretação alheia para entender seu sonho. Há como você mesmo fazer isso. Basta que observe sua conduta diária. Medite no caminho que está trilhando. Refaça passo a passo o dia que teve. Some a quantidade de ações da caridade praticada durante o dia. Subtraia os erros. Lembre-se do número de vezes que orou com sinceridade antes de cair na cama. Após essa reflexão, terá sua resposta e poderá concluir que, ao contrário do que muitos pensam, esses sonhos não são reflexões de uma missão socorrista no umbral, executada por você, mas sim um reflexo do umbral que pode estar existindo em você mesmo, ou não. Então, após nossa leitura, eu convido todos que se sentirem à vontade, que fechar os seus olhos, nós possamos fazer nossa oração essa manhã de domingo, esse início da nossa palestra de hoje. Primeiro agradecendo ao nosso Pai maior, e ao nosso Mestre Jesus, por termos chegado até aqui, por ter nos capacitado, nos fortalecido, para que aqui pudéssemos estar reunidos hoje. E assim aqui alegres, nós possamos estar todos nossos corações abertos, receptivos, para que a mensagem do nosso palestrante ela possa penetrar em nossos corações. Nós possamos, assim, reunir forças para continuar nossa jornada, nossa melhora íntima, nosso refazimento. Que nosso palestrante ele possa ser intuído, ele possa ser amparado. E possamos também agradecer por tudo em nossas vidas, pedindo assim ao nosso Pai amado, que seja conosco nessa palestra de hoje, seja conosco nesse domingo e na semana que irá começar. E assim, ao final de mais essa palestra, que nós possamos retornar aos nossos lares melhor que quando aqui chegamos. E assim seja, graças a Deus. Nosso palestrante de hoje é Miguel. Bom dia a todos.
Hoje, mais uma vez, é uma alegria estarmos aqui reunidos em torno do Evangelho do Mestre, em torno da doutrina espírita que tanto nos conforta, nos consola e que tem essa capacidade de libertar as nossas consciências. Hoje, o nosso tema é esse aqui, o espírita no mundo. E hoje, o nosso objetivo, então, é responder algumas perguntas que são um pouco complicadas, um pouco complexas, mas, para respondê-las, nós vamos ter o auxílio de um grande homem, de uma grande figura do Espiritismo, Leon Denis. Hoje, o nosso objetivo é, primeiro, responder algumas questões que são elas: qual é o nosso papel no mundo em que vivemos? Quais são as nossas responsabilidades com aqueles que estão ao nosso redor? Como nós podemos melhorar o mundo em que nós estamos inseridos? Para responder, então, nós vamos nos basear nas obras, claro, de Kardec, mas também analisando aquilo que trouxe Leon Denis, uma figura tão importante na história do Espiritismo, mas que por muitas vezes passa desapercebido diante dos nossos olhos. Se hoje, depois dessa palestra, depois dessa conversa, alguém se sentir interessado em conhecer mais sobre a sua vida, porque hoje, infelizmente, não vamos conseguir dar todos os detalhes, ou alguém se interessar a ler pelo menos uma das suas obras, nós já nos sentiremos com a missão cumprida. Então, acho que é importante a gente começar falando sobre Leon Denis, falando sobre a sua vida, um pouco sobre o que ele escreveu, o que ele pensou. Ele nasceu em 1846, no momento em que a Europa passava por várias transformações políticas, tecnológicas, sociais. Ao mesmo tempo, um fenômeno se espalhava em toda a Europa, e principalmente na França, os fenômenos das mesas girantes, os fenômenos espíritas. Mais ou menos, quando ele tinha 10 anos, em 1856, foi quando Kardec começou a organizar as obras dos 5 livros do Espiritismo, primeiro livro dos Espíritos. Então, Leon Denis foi contemporâneo a Kardec nesse sentido. Uma coisa que é importante dizer sobre Leon Denis, que vai influenciar a sua obra, é sobre as suas condições, sobre a vida que ele teve de enfrentar. Leon Denis, diferente de grandes nomes do Espiritismo, não era um homem acadêmico, não era uma pessoa que tinha boas condições financeiras. Desde a sua infância, a sua família era muito pobre. Com seus 12 anos, ele já trabalhava em uma fábrica para auxiliar nas contas de casa. Essa sua trajetória, essas questões financeiras influenciaram muito a forma que Leon Denis via o mundo. Ele não teve também oportunidades de estudar em grandes faculdades, não teve oportunidade de ter grandes estudos. Mas ele sabia que estudar era algo muito importante e, de forma autodidata, ele buscava sempre conhecer cada vez mais. Foi quando, com seus 18 anos, ele, diante de uma livraria, ele encontra a primeira edição do Livro dos Espíritos. Ele compra aquele livro, ele lê tudo em um dia e ele chega a dizer: quando eu li esse livro, todas as minhas perguntas foram respondidas. Leon Denis também viveu num momento crítico na história do Espiritismo. Quando ele estava atuando, quando ele sentiu o dever de compartilhar, de divulgar, de estender o pensamento espírita, Kardec, assim, depois do seu desencarne, o Espiritismo acaba tendo uma grande cisão. Um grupo se interessava em fundar uma igreja, em fundar uma religião, em fraudar as obras, em adulterar as coisas que Kardec havia escrito. Outro grupo, no qual Leon Denis fazia parte, junto à viúva de Kardec, decide seguir firme no propósito do Espiritismo, em seguir firme no desenvolvimento sério da doutrina espírita. Por isso que, ao longo dos seus livros, ele vai falar exatamente sobre questões complexas. Com base nos livros de Kardec, Leon Denis escreve sobre a religião, sobre política, sobre filosofia, sobre questões existenciais e questões sociais. Esses livros aqui são a maioria das suas obras que nós vamos falar aqui hoje: o livro Depois da Morte, o livro Porquê da Vida, Cristianismo e Espiritismo, Socialismo e Espiritismo e o Problema do Ser, da Dor e do Destino. O livro que eu recomendo a todos que se interessarem a buscar, a ler, a conhecer esse livro, é o livro Depois da Morte, onde Leon Denis ele vai fazer um grande apanhado, uma grande síntese de tudo aquilo que ele pensou. Ele faz um grande resumo da doutrina espírita. Então, é um livro muito bom, de fácil compreensão. Então todos aqueles que se interessarem por Leon Denis, eu faço a sugestão de irem atrás de ouvir ou de ler esse livro de alguma forma. Sabendo então sobre Leon Denis, sobre o que ele pensou, como foi a sua existência,
Vamos falar então, partir direto para o nosso assunto. Antes de nós falarmos sobre a nossa relação com o mundo, nós temos que falar coisas que talvez sejam um pouco óbvias. Nós todos somos seres individuais, nós somos indivíduos, nós temos as nossas próprias vidas, nós temos as nossas próprias características, nossos gostos, nossos defeitos, as nossas qualidades. Todos nós temos as nossas próprias experiências e vivências. Nós somos indivíduos. Mas mesmo sendo indivíduos, nós não estamos separados, nós não somos a parte do mundo que nós vivemos. Pelo contrário, desde o momento que o homem nasce na Terra, ele já está em contato com outros homens. Ele já faz parte de um coletivo. E quando nós falamos desse coletivo, nós temos que entender que, ao mesmo tempo que nós somos seres individuais, nós somos influenciados por aquilo que vem de fora a todo momento. Nós somos um pouco daquilo que são os nossos pais, do que são as nossas famílias. Nós somos um pouco daquilo que são os nossos amigos, daquilo que dos ambientes que nós frequentamos. Coisas ainda maiores influenciam na identidade que nós construímos. O país que nós vivemos, o lugar de onde nascemos, a língua que nós falamos, as condições materiais que tivemos ao longo de nossas vidas, tudo isso é um pouco de quem nós somos, é um pouco de como agimos diante de nós mesmos e diante dos outros que estão ao nosso redor. E essa ideia de que nós somos ao mesmo tempo indivíduos, mas somos seres sociais, não é uma ideia nova. Essa ideia vem há mais de 2000 anos antes do Cristo, quando Aristóteles, um filósofo grego, já dizia que o homem era um animal social, ou um animal político. Político porque, em grego, político vem de polis, a cidade. Aristóteles já dizia que o homem, a todo momento, desde que nascia, era um animal que fazia parte de uma cidade, de uma organização. Ou seja, nós temos que entender que, por mais que nós sejamos indivíduos, nós somos influenciados e fazemos parte a todo momento de um coletivo, de um mundo. E diante disso, algumas questões surgem. Qual é o nosso papel perante as outras pessoas que estão ao nosso redor? Quais são os nossos deveres e a nossa responsabilidade com a sociedade? Como nós podemos mudar e melhorar o mundo em que vivemos? É isso que Leon Denis vai tentar responder ao longo de todas as suas obras. Algumas focando o aspecto religioso, outras o aspecto moral, outras o aspecto político, mas ele sempre vai se interessar em responder as perguntas dos problemas individuais, existenciais e sobre o papel do homem diante da sociedade. Então, antes de abordarmos a proposta espírita que Leon Denis expõe no seu livro Depois da Morte, é importante nós seguirmos e levantarmos algumas questões que o próprio Leon Denis levantou, seguirmos a sua linha de raciocínio. Nós temos que entender que para entendermos o mundo e entendermos a nós mesmos, o Espiritismo é uma resposta válida, mas é uma resposta muito nova. É uma filosofia que, comparado às outras, é ainda um bebê que engatinha. Sendo o Espiritismo muito novo e existindo em um mundo que outras crenças, outras tradições, outras religiões já existem, acaba sendo influenciada por elas a todo momento. Aqui, Leon Denis vai então tratar no seu livro sobre duas respostas, sobre duas visões de mundo antigas e que até os dias de hoje, mesmo que já tenham passado alguns séculos, ainda são válidas e majoritárias. A visão do materialismo e a visão do dogmatismo religioso. E quando falamos de religião, ele vai falar sobre as religiões cristãs. Leon Denis vai nos dizer que é importante analisar essas duas questões, porque durante séculos foram as únicas respostas possíveis que o homem tinha para entender a si próprio e para entender as suas relações com as outras pessoas. Também eu acho muito importante falar sobre essas duas visões, porque boa parte das pessoas que chegam à casa espírita, que chegam ao centro espírita, raras são aquelas que já nascem em um berço espírita, desde a infância já conhecem as palavras, os ensinamentos espíritas. Boa parte de nós que aqui chegamos já fomos de outras religiões, já tivemos outras experiências e muitas das respostas que nós temos dentro de nós são essas, que vêm dessas visões que o Espiritismo vem romper, que o Espiritismo vem quebrar essas respostas e trazer algo novo. Então, nesse primeiro momento, vamos então analisar essas duas visões que Leon Denis nos traz, a do materialismo e a do dogmatismo religioso. A proposta materialista e individualista ela é muito simples. Ela se baseia em uma frase que é muito curta, mas é muito simples, de que tudo que existe é matéria, e de que tudo na matéria se baseia. Ou seja, para o materialismo,
o valor do indivíduo está naquilo que ele possui, naquilo que ele tem, nas posses, nos títulos, nos cargos, nas riquezas que ele possui aqui na Terra. E que o prestígio e o valor do homem está naquilo que ele tem, naquilo que, quanto mais um homem tem, maior é o seu valor, maior é a sua relevância, maior deve ser o seu papel diante das outras pessoas. Dessa ideia materialista de que tudo se baseia em cada vez mais adquirir aqui na Terra, surge também o individualismo, que impera nas relações entre os homens. O individualismo diz que cada homem é responsável por si próprio, responsável por sua própria existência. Diante dos problemas que existem no mundo, aqueles que sofrem determinados problemas devem lidar sozinhos com eles. Um exemplo claro disso, do individualismo, é a situação da pobreza, da miséria. Se um homem nasce pobre, deve ele lidar com a sua pobreza sozinho, deve lidar com as condições precárias que desde o seu nascimento imperam, de forma que ele acumule, trabalhe, se esforce e assim, se ele conseguir adquirir e acumular, ele será um homem de valor. Essa ideia, nos diz Leon Denis, vai trazer efeitos perigosos aos homens. O efeito é o domínio do orgulho e do egoísmo. Ele escreve no livro Depois da Morte, no capítulo 7, o seguinte: a ideia inteiramente mecânica que dão do mundo e da vida destrói a noção de liberdade e, por conseguinte, a de responsabilidade. Fazem da luta pela vida uma lei inexorável, pela qual os fracos devem sucumbir aos golpes dos fortes. Uma lei que bane para sempre da terra o reinado da paz, da solidariedade e da fraternidade humana. Mais à frente ele ainda vai dizer que essas questões materialistas vão dividir os homens em dois grupos: aqueles que possuem uma vida de facilidade, aqueles que possuem riquezas. Esses, ao invés de procurarem ser boas pessoas, terem virtudes, serem pessoas moralmente adiantadas, vão buscar o seu valor naquilo que elas têm. Ao mesmo tempo, elas se transformam em pessoas apáticas. O individualismo faz com que as relações que essas pessoas com mais posses têm com as outras seja uma relação indiferente. Enquanto as outras pessoas que não têm essas condições, que passam por situações precárias, que sofrem na terra, vão ser lançadas à desesperança, vão ser lançadas à violência, à crueldade e à revolta. Vai quebrar na terra essa noção de que os homens são todos irmãos, de que os homens devem agir de forma fraternal uns com os outros. A segunda ideia que Leon Denis vai criticar nos seus livros é a proposta do dogmatismo religioso. Ele vai falar isso nos primeiros capítulos do livro Depois da Morte, mas de uma forma ainda mais detalhada, ele vai abordar isso ao longo de todo o livro Cristianismo e Espiritismo. Ele vai dizer o seguinte: pergunta-se algumas vezes se a religião é necessária. A religião, do latim religare, ligar, unir, bem compreendida, deveria ser um laço que prendesse os homens entre si, unindo-os por um mesmo pensamento ao princípio superior das coisas. Mas manchado, falseado, materializado, tornou-se muitas vezes pelas inquietações da teocracia um instrumento de dominação egoística. Isso está lá no capítulo 1 do livro Depois da Morte. Aqui Leon Denis vai falar sobre as religiões, mas não a religião no sentido esse pensamento que une a todos. Ele vai criticar a religião com base nos dogmas, por isso o dogmatismo. Os dogmas são regras, são verdades indiscutíveis e absolutas. Os dogmas são aquilo que diante de Deus, diante do Cristo, diante da fé, o homem não pode questionar, o homem deve aceitar como verdade absoluta. A partir dos dogmas, as diversas religiões cristãs transformaram-se em ritos, em cerimônias, em superstições. Superstições essas que muitas vezes não mudam em nada a vida do homem, só o dominam cada vez mais. E aqui ele vai fazer uma crítica ao catolicismo da sua época, ao protestantismo que nascia na sua época, mas ainda hoje, na atualidade, a crítica que Leon Denis fez pode ser colocada até mesmo para o espiritismo, aqui no nosso país. Quantas vezes essa crítica ainda não vale para o espiritismo? Isso é algo que a gente vai ver. Leon Denis vai dizer então que as religiões dogmáticas dizem que só há um caminho para o homem, que só há uma verdade, que essa verdade é indiscutível e absoluta. Essas crenças, com base nos seus dogmas, vão dizer que o homem só tem um destino, que o destino do homem, aquele que cumpre à risca as regras que lhe são impostas, será recebido num paraíso de felicidades eternas.
Aquele que por algum motivo não conseguiu atingir essa perfeição imposta, vai ser lançado ao inferno de dor e de sofrimento para toda a eternidade. Ele vai dizer também que esses dogmas vão dizer que existe uma religião superior às outras, uma religião que traz o caminho que é verdadeiro. E vai dizer também que essas religiões, esses dogmas, fazem o homem ser submisso, submisso àquilo que está sendo dito a ele, submisso ao sofrimento, que as injustiças, que os problemas do mundo é tudo vontade de Deus, e que se Deus assim quis, não deve ser questionado. Por fim, vai dizer essas crenças dogmáticas de que a salvação do homem é totalmente pessoal, de que o homem se transforma por dentro, dentro de uma igreja, dentro de um templo, e assim ele estará liberto. E colocam Jesus não como um homem, como um mestre, colocam Jesus como Deus, como um mágico, que faz e que tem poderes miraculosos, que a maior parte dos seus ensinos se baseiam em milagres. Essas ideias, muitas vezes, ainda estão dentro de nós, ainda estão dentro das nossas crenças. Quantas vezes dentro das casas espíritas, essas coisas ditas pelos dogmas, que o espiritismo vem combater, não são faladas, só que de uma outra forma? Quantas vezes não vemos algumas pessoas acreditando que o espiritismo é o único caminho aceitável para que o homem avance? Quantas vezes nós não ouvimos pessoas acreditando que os livros de Chico ou os livros de Kardec são verdades absolutas e inquestionáveis, que não podem ser questionadas, que não podem ser mudadas? Quantas vezes não vemos pessoas que acreditam que, ao invés de um inferno e de um céu, existem as colônias espirituais onde os homens serão mais felizes? Ou então um lugar de sofrimento indeterminado, que é o umbral? Quantas vezes esses lugares não são quase físicos nas mentes dos espíritas? Quantas vezes nós não vemos também pessoas acreditando que do jeito que é aqui dentro do espiritismo é melhor do que as outras crenças? Quantas vezes não vemos pessoas achar que a mediunidade dentro do espiritismo é superior à mediunidade dentro das religiões de matriz africana, dentro das religiões como a Umbanda, como o Candomblé, ou então que a capacidade do espírita de interpretar o evangelho é melhor do que a dos católicos e a dos evangélicos? Quantas vezes nós não vemos as pessoas dizendo que os espíritas devem se submeter, baixar as cabeças e aceitar o sofrimento, porque é uma graça de Deus, porque assim Deus o quis? Quantas vezes nós não temos a ideia de um Cristo que é mágico, de um Cristo que é quase Deus, ou de que o único caminho é uma reforma íntima, que acontece não no mundo, mas dentro de uma casa espírita, que é obrigatório aquele que é espírita trabalhar dentro da casa? Muitas vezes essas ideias dogmáticas ainda estão dentro do espiritismo, mas é preciso olhar para a fonte, é preciso olhar para a ideia original que se teve. É preciso olhar com razão para tudo aquilo que nos é dito. Nós devemos pensar se isso faz sentido ou se não faz. E Leon Denis vai dizer que o efeito desses dogmas à mente das pessoas é que o homem vai viver segundo a verdade que é imposta pelo outro. O homem vai então terceirizar a sua transformação para aquilo que é divino, seja para Deus, para Jesus, para os anjos, para os santos e às vezes até os espíritos. Quantas vezes também os homens não culpam as suas falhas e as suas imperfeições ao mundo? Se eu tenho um problema com a bebida, é porque o mundo me influencia a isso. Se eu tenho um problema com a droga, é porque o mundo me influencia a isso. O homem então deixa de olhar para si mesmo, de ser dono dos seus próprios caminhos e vive segundo essa verdade que é do outro. E aqui, Leon Denis vai falar num capítulo, depois desses outros dois, chamado de A Crise Moral, dizendo que a ciência materialista tem sim os seus benefícios, que se não fosse ela, a gente não teria tantos avanços científicos e tecnológicos. Vai dizer que a religião também é boa e importante. Quantas vezes as pessoas não têm as suas respostas dentro da religião, não são confortadas dentro do ambiente da religião? Mas ele vai dizer que também levam os homens, quando cada vez mais se deixam levar por essas ideias, a perder a capacidade de controlar as suas próprias vidas, de olhar para si mesmo. O homem, então, perde as rédeas do seu próprio destino. Mas Leon Denis vai falar que a proposta espírita, não sendo uma ciência materialista e não sendo uma religião, é inovadora, porque pega esse homem dominado por essas ideias e coloca ele como dono do seu próprio caminho, coloca o homem como a pessoa mais importante na sua trajetória espiritual. O Espiritismo nos diz que, para entendermos o mundo, precisa o homem primeiro olhar para dentro de si mesmo,
ouvir a voz que existe da sua própria consciência, olhar para dentro de si e enxergar as suas falhas, as suas imperfeições e lutar contra elas. Vai nos dizer que é preciso que os homens deixem de se enganar com os sentidos da matéria. Leon Denis fala uma coisa que é muito bonita e muito verdadeira. O nosso corpo aqui, físico, é como se fosse uma veste. Ele também compara com uma cela de uma prisão. E os nossos sentidos físicos, o nosso tato, a nossa visão, são as grades, é o vão entre as grades. Quando a gente tenta entender o mundo pelos nossos sentidos, a gente entende de uma forma muito limitada, porque a gente não consegue sair dessas grades, a gente não consegue se libertar dessa prisão. Por isso que o homem deve analisar com o crivo da razão, olhar para dentro de si, olhar para sua consciência e achar as respostas. No livro Porquê da Vida, ele vai falar que o homem ainda desconhece o seu próprio valor e que esse é um dos males que nós todos temos de enfrentar. O homem precisa encarar o mal, a imperfeição que reside nele e que o envergonha, lutar contra elas e se depurar. Isso é algo muito verdadeiro. Está escrito no Livro dos Espíritos, não dessa forma, mas a ideia, a resposta que nos é dada na questão de 909 é essa. Kardec questiona aos espíritos qual é a forma dos homens se melhorarem na terra. E Santo Agostinho responde: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Olha para dentro de si, faça um exame de quem você é, das suas falhas, das suas imperfeições, daquilo que te envergonha diante das outras pessoas. Quando você extirpar ela de você, quando você se conhecer, você saberá o lugar onde você deve estar, você saberá como você deve agir, como você deve viver. A proposta do Espiritismo começa então com o indivíduo. Você primeiro conhece a você mesmo, entende as suas falhas e entende quem você é. E a partir daí, você parte para entender o mundo. E com base nisso, a gente tem que entender que o processo do autoconhecimento e dessa depuração não acontece só no íntimo do homem. Não é uma redenção pessoal. É um trabalho que acontece a todo momento no mundo, na vida exterior. Ele deve acontecer em paralelo com a nossa vida social, deve ser exercida no mundo. O próprio Kardec colocou essa ideia no Evangelho segundo o Espiritismo. O homem conhece a si mesmo e se esforça para se melhorar. Mas como ele faz isso? Dentro de um centro espírita? Dentro de uma igreja? Não. No mundo, diante da sua família, diante dos seus amigos, no seu trabalho, na escola, onde o homem estiver, que ele praticando o bem, a caridade, o amor, se depure. O mundo, então, ele deixa de ser esse campo de batalha onde homem explora homem, ou esse lugar onde a religião diz que nós devemos fugir e deixar de lado. O mundo é, para o espírita, um campo de trabalho, onde nós temos que semear o amor, a caridade e as boas virtudes. O espiritismo, nesse sentido, ele não pretende nos aprisionar em templos e nos afastar do mundo. Ele nos diz, de forma clara, que é preciso viver, falhar. Quando falharmos, nos corrigirmos e nos melhorarmos. Isso, todo mundo junto, auxiliando uns aos outros. A reforma íntima, então, ela deixa de ser íntima, ela é coletiva, porque ela acontece em mim e eu faço ela acontecer com o meu próximo, com o meu outro. Analisando e entendendo a si próprio, com o auxílio do Espiritismo, o homem chegará a algumas conclusões. E sobre essas conclusões, antes de falar sobre elas, eu deixo bem claro que elas são muito óbvias. Provavelmente a todos que estão aqui já ouviram isso muitas e muitas vezes. Aqueles que fazem os cursos ainda mais. Mas por mais que sejam coisas óbvias, repetidas tantas e tantas vezes, será que a gente tem percebido a profundidade dessas verdades trazidas pela doutrina espírita? Será que a gente tem entendido o significado delas em nossas vidas? A primeira verdade, a primeira conclusão de Leon Denis é que nós somos espíritos. Nós somos muito mais do que matéria. Essa carne que vocês veem e esses ossos empilhados, um dia voltarão a ser pó. O que eu sou, o que eu estou falando, parte do meu espírito. E, sendo muito mais do que matéria, o mundo é mais do que um campo de batalha, onde os homens lutam uns contra os outros. Sendo todos nós espíritos, e mais do que matéria, nós temos que ter essa noção de que esse corpo voltará a ser pó. E o que restará será o nosso espírito. E o nosso espírito é quem verdadeiramente somos. Nós todos somos espíritos imortais. Nós tivemos um começo, mas nós não teremos fim. Nós todos fomos criados simples e ignorantes, todos iguais por Deus. E Deus aqui
É muito difícil de nós entendermos a Deus. É muito difícil do homem entender a profundidade, o significado de Deus em nossas vidas. Talvez é mais fácil a gente enxergar a Deus assim como Jesus o fez, olhando para Ele como um pai. Sendo Deus nosso Pai, somos nós todos irmãos. Deus nos criou todos iguais, destinados ao mesmo alvo. Nós todos, eu, vocês que estão me ouvindo, as pessoas que estão ao seu lado, nós todos somos iguais, nós todos fomos criados iguais e estamos na mesma estrada. Talvez alguns estejam alguns quilômetros à frente, talvez outros alguns quilômetros para trás, mas estamos todos nessa mesma rodovia. Nós todos precisamos caminhar juntos, progredir juntos. Nós somos então todos irmãos em espírito, e nós estamos todos juntos caminhando e progredindo. Esse mundo aqui não é o final de todas as coisas. Esse mundo aqui não é, de fato, o nosso destino. Esse mundo é só mais uma das nossas moradas. E o nosso próximo é o nosso irmão que mora nessa mesma casa. Nós precisamos então ter a noção que nós somos mais do que homens e cidadãos da terra. Nós somos cidadãos do infinito, destinados à perfeição relativa, compreendendo verdadeiramente Deus através da razão e do sentimento. Eis a responsabilidade maior que nós temos com o mundo e com os nossos irmãos. Amar, caminhar, melhorar juntos. E dessas ideias, não nos faltam exemplos. Inúmeros espíritos entenderam e compreenderam essas noções. Um deles é chamado pelo Espiritismo de guia e de modelo. E esse homem é Jesus. Quando nós falamos que Jesus é o nosso guia e modelo, nós temos que entender que Kardec olha para uma tradição ocidental. Nós todos estamos no Ocidente, onde a palavra do Cristo se fez mais alta. Mas Jesus não é o único guia, Jesus não é o único modelo. Talvez seja um que traz um caminho mais reto a ser seguido, mas não é o único, não é a única verdade. Nós, quando tomamos Jesus como guia e como modelo, nós também temos que ter a seguinte noção. Jesus não é guia e modelo porque ele é melhor do que nós, porque Deus o privilegiou. Jesus é nosso guia e modelo porque ele é igual a nós. Ele foi homem, encarnado aqui na terra, e viveu num mundo igual esse que a gente vive. E Jesus foi espírito, e tratou os seus irmãos assim como ele, como espíritos. Para Leon Denis, então, é importante a gente se afastar de uma visão teológica de Jesus, de um Jesus que é o Cristo da fé, de um Jesus que é filho de Deus e dado a ele todos os poderes. Nós temos que olhar para Jesus e nos atentarmos ao seu ensino moral, aquilo que ele disse, aquilo que ele fez, as verdades que ele trouxe no seu tempo e que ainda hoje fazem muito sentido. O Espiritismo não tem a pretensão de ser uma religião e de adotar o Cristo da fé. O Espiritismo tem o compromisso com resgatar o ensino moral de Jesus através da razão. Logo, a proposta de ação no mundo que traz o Espiritismo é a mesma de Jesus e do seu ensinamento histórico. A mesma coisa que Jesus disse há 2000 anos atrás para aquela gente pobre, sofrida da Judéia, no império que as dominava, é a mesma proposta de mundo que ele nos traz hoje, onde impera ainda o orgulho, onde impera o egoísmo, onde impera a hipocrisia e as religiões que se dizem ser as verdades absolutas. Quando falamos do ensino de Jesus, nós estamos falando dessas verdades, verdades com um cunho social, verdades com um cunho de transformação íntima e transformação do todo, do mundo em que vivemos. Verdades como o amor, verdades como a caridade. A música agora que eu vou cantar fala exatamente sobre isso. O nome dela é Verdades. Das verdades que Jesus nos ensinou, uma delas não consigo esquecer, que se um homem não tem nada para comer e um outro tem demais a sua mesa, um dos dois tem algo a aprender. Uma outra que em meu coração ficou. Me recordo
muitas vezes ao meditar. Quem quiser seguir aos passos de Jesus, não se apegue a mais ninguém senão ao reino, e por ele agarre firme a sua cruz. Verdades que acredito, verdades de Jesus, verdades que eu medito e que me trazem tanta luz, verdades que você procura sem saber, verdades que nós dois custamos tanto a entender, verdades que nós dois custamos tanto a entender. Das verdades que ao partir Jesus deixou, eu recordo a do contexto social, que se alguém quiser subir de posição, lave o pé dos seus irmãos com quem convive e lidere sem pisar no seu irmão. Verdades que acredito, verdades de Jesus, verdades que eu medito e que me trazem tanta luz, verdades que você procura sem saber, verdades que nós dois custamos tanto a entender, verdades que nós dois custamos tanto a entender, verdades que nós dois custamos tanto a entender. Jesus trouxe muitas verdades, verdades que até hoje, por mais que os séculos tenham passado, ainda são muito verdadeiras. A primeira verdade, e talvez a maior de todas, que baseia todo o ensinamento de Jesus, é a que fala a música, a ideia de fundar o reino dos céus entre os homens. Quando Jesus começa no seu ministério, todos os evangelhos falam a mesma coisa. Ele dizia aos seus primeiros discípulos: eu vim fundar o reino dos céus entre os homens. E quando Jesus fala de fundar um reino, nós temos que lembrar que o seu reino é diferente. O seu reinado não ocuparia fronteiras, não teria territórios. O seu reinado não usurparia coroas dos poderosos do seu tempo. O reinado de Jesus, como o próprio disse, não era deste mundo, porque o homem nunca tinha visto um reino como aquele que Jesus ensinou. O reino de Jesus também não era uma proposta de um império poderoso. Era a proposta de uma promessa feita às pessoas simples, às pessoas pobres, aos doentes. A promessa de Jesus foi feita para os oprimidos, para os ignorados, para os sujos, ou seja, para todas as pessoas que eram marginais no seu tempo. Nós temos que olhar para Jesus como pessoa, como figura histórica. Jesus não nasceu num berço de ouro. Jesus era um camponês. Jesus não sabia ler e não sabia escrever. Jesus não teve oportunidade de aprender com os grandes sábios do seu tempo. Jesus não tinha posse alguma. O próprio dizia que não tinha nem mesmo onde reclinar a cabeça. Jesus falava para as pessoas assim como ele, pessoas pobres que passavam fome, pessoas que eram exploradas pelo império da sua época, pessoas que choravam e não tinham consolo. O reino dos céus é para essas pessoas, para as pessoas que são marginais. Quantas vezes, ainda hoje, essa promessa não é tão válida, tão verdadeira? Nós somos também beneficiados com essa promessa. Quantas vezes nós não passamos por dificuldades financeiras? Quantas vezes nós não sofremos e não temos conforto? Quantas vezes nós não ficamos doentes e tememos pelas nossas vidas? O reino dos céus foi para essa gente, é para essa gente, é para todos nós. E o reino de Jesus, ele começa no coração e na consciência de cada homem. Para seguir o reino de Jesus, só há uma condição. E a condição não é quanto mais ter, mais se dominará. A condição não é seguir a verdade absoluta de Jesus. Não. A condição para que o reino dos céus se construa na terra é que os homens comecem no seu coração essa construção. E a partir daí, colocar em prática em sua vida social com os outros, diante das outras pessoas. E dessa ideia de construir um reino dentro de nós, que se constrói na sociedade, parte todo o ensinamento moral de Jesus. O reino dos céus é fundado
com base no amor, na justiça e na igualdade. Somente através dessas virtudes que o homem alcança a Deus. E aqui é importante fazer um parênteses sobre essa ideia do Evangelho. Quando nós falamos aqui de Deus, é muito difícil falar sobre a divindade, porque nós ainda não temos noção e entendimento suficiente para compreendermos a Deus. Mas quando Jesus fala de Deus, ele fala de uma forma muito bonita. E Jesus não coloca Deus como um tirano, como aquele que está acima de todos os homens. Claro que em superioridade, em perfeição, Deus é absolutamente perfeito. Mas Deus está entre os homens. Deus é uma centelha dentro de cada homem. E cada homem é capaz de fazer com que Deus surja e esteja em todos os seus atos presentes. Jesus deixa de ser o redentor da humanidade, aquele que foi dado um cargo especial diretamente por Deus. Leon Denis fala no seu livro Cristianismo e Espiritismo que Jesus é mediador, porque a sua proposta não é se colocar como um rei, como um imperador que teve poderes divinos. Não, Jesus coloca que o seu caminho faz o homem conhecer a Deus através do amor e através da razão. E aqui é muito bonito, algo acho que é importante dizer, que Leon Denis fala que quando o homem que toma Jesus como mediador da sua relação com Deus, caminha, entende, se aperfeiçoa, um dia ele será capaz de transformar a sua realidade espiritual e a sua realidade material. O homem, sendo filho de Deus, quando entende, quando compreende e alcança a Deus, se transforma em operário, co-criador da sua vida. E isso é o caminho que estamos destinados a percorrer, assim como Jesus, nos transformarmos em co-criadores dessa realidade. Esse ideal de Jesus de fundar um reino de amor não é um reino entre os irmãos de crença, entre as pessoas de um mesmo país. O ideal do Cristo é universal, vai superar todas as barreiras que são impostas pelo homem. Isso é algo visto no Evangelho. Jesus falava com judeu, com fariseu, com samaritano, com romano e os seus apóstolos com os gentios. Todos eles se odiavam, todos eles não se toleravam, todos eles tinham motivos e rivalidades severas. Mas Jesus, mesmo assim, amou e abraçou o samaritano e usou o samaritano como exemplo para os judeus. Jesus apertou a mão dos fariseus, claro que foi contra as suas hipocrisias, mas não se negou a falar com eles. Jesus não se negou a curar o centurião romano. Jesus não se negou a conviver e partilhar, independente das diferenças, com as outras pessoas. O ideal de amor de Jesus e esse reino começa em nós e ele finda no mundo. O reino dos céus entra dentro da gente e quando a gente constrói o reino dos céus, nós devemos construir o reino do Filho do Homem entre os nossos próximos, entre os nossos irmãos. Dessa forma, nós, como espíritas, entendendo a proposta do espiritismo, a ideia de aceitar a imortalidade, que somos imortais e que estamos caminhando cada vez mais de encarnação em encarnação, nos aperfeiçoando, a ideia de que vamos reencarnar em vários corpos, e a noção do Evangelho do Cristo, de edificar o reino, o espírita não pode, diante do mundo, aceitar a desigualdade. Não pode aceitar um mundo excludente, que separa as pessoas porque elas são diferentes umas das outras, que separa as pessoas por causa da sexualidade, por causa da cor da pele, por causa das diferenças econômicas. O espírita também não pode cultivar em si o individualismo e achar que a única responsabilidade dele é com ele mesmo dentro de um centro, dentro de um templo. A responsabilidade do espírita é coletiva, é com a sua família, é com seus próximos. O espírita não pode aceitar que o homem explore o homem, porque não foi isso que Jesus incentivou e construiu na sua proposta de mundo. Nós temos que lembrar que o reino de Jesus não existem irmãos que moram na rua, não existem famílias que passam fome, não existem doentes e aflitos mal assistidos, não existem crianças abandonadas e, por fim, não existem opressores e oprimidos. Quando Jesus vive, ele reparte o pão. De uma maneira simbólica, algo muito bonito no Evangelho, Jesus ergue aquela cesta e entrega um pedaço de pão a todas as pessoas que estão ali ao seu redor. Não é interessante a gente falar como Jesus fez isso, achar que isso é um milagre, mas é importante olhar o símbolo disso. Jesus reparte e multiplica o pão que sacia
o irmão, que sacia aquele que passa fome. E também reparte e multiplica o conhecimento, multiplica o amor que une a todos no mesmo pensamento. A ideia de Jesus era que o seu reino, mesmo que interior, se construísse na terra. A ideia de Jesus, mesmo que muito bonita e muito profunda, foi direcionada para aqueles que menos tinham, para aqueles que menos podiam. E por isso que Jesus foi condenado. Diante da religião dos fariseus, diante das hipocrisias, diante dos dogmas daquela crença, Jesus foi tido como um grande traidor da crença judaica. Foi perseguido até o fim pela religião. Jesus, diante do poder político da sua época, foi visto como um homem subversivo, um homem que queria fazer uma revolução. Mas qual era a revolução do Cristo? O que ele fez para afrontar a religião? Ele simplesmente disse que os homens são irmãos e que os homens devem amar uns aos outros. Por dizer que os homens devem amar uns aos outros, não explorar uns aos outros, serem tolerantes e respeitosos, olharem uns para os outros sem qualquer tipo de preconceito, Jesus foi crucificado. Jesus foi levado a um madeiro porque a sua palavra era de amor. Mas até o fim, Jesus respeitou o romano que lhe afligia, que lhe apertava com uma lança, e Jesus foi respeitoso com um ladrão crucificado, e assim como ele, condenado à morte. Esse é o Cristo que deve ser tomado como nosso exemplo. É o Cristo que falava e que vivia entre os oprimidos. É o Cristo que diz que no mundo não pode haver opressores, não pode haver homem explorando homem, seja por lucro, seja por divergências políticas ou religiosas, seja por diferenças de vida. O reino de Jesus, isso tem que ficar muito claro, começa em nós. E é o nosso compromisso construí-lo no mundo que nós vivemos. A reflexão final que nós podemos tirar disso, com base em todo esse pensamento de Leon Denis e com base no próprio Evangelho, que é boa notícia aos oprimidos de todos os tempos, que é preciso a todo momento que nós libertemos as nossas próprias consciências e possamos juntos libertar as consciências uns dos outros. Não é uma tarefa fácil, não é uma coisa muito simples. Mas existem caminhos, existem formas. Uma coisa que o Kiko uma vez disse em uma palestra que eu achei muito bonito, é que o meu reino dos céus deve visitar o seu reino dos céus. Quando eu construo o reino dos céus dentro de mim, ele não pode ficar só para mim, e isso ser uma honra, uma alegria só para mim. Eu devo fazer com que você partilhe e viva nesse reino. E você, colocando e construindo o seu reino dos céus em prática, é preciso que eu visite, partilhe e me alegre com o seu reino dos céus. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, nós temos uma cartilha, um manual do homem de bem. E aqui, algo muito importante é dito, que o homem de bem pega o interesse próprio, o interesse pessoal e coloca abaixo do interesse de todos. Para o homem de bem interessa mais que todos estejam bem, que todos tenham as mesmas condições, as mesmas oportunidades. O homem de bem é exatamente por isso, porque põe o interesse dos outros acima dos seus próprios interesses. E o Espiritismo nos diz que o nosso caminho a ser percorrido é de combater o interesse próprio, que é o maior mal que existe dentro do homem. Tendo tudo isso em vista, a gente entende que é o momento de edificar esse reino e mudar tudo que há ao nosso redor. Isso começa dentro de nós. Depois, começa na nossa casa, na nossa família. Depois, no trabalho, na escola que a gente frequenta. Um dia, essa transformação, essa construção do reino dos céus, quando os homens unidos construírem cada um pouquinho, esse reino transformará o mundo. Mas isso ainda é algo muito longe da nossa realidade. Enquanto esse dia não chega, a gente precisa melhorar a nós mesmos, porque só assim o mundo se transformará. Se no mundo existe intolerância e preconceito, é porque os indivíduos da sociedade ainda cultivam intolerância e preconceito. Se existe ainda ódio e intolerância e desrespeito, é porque os homens não cultivam o amor. Se existe a pobreza, é porque os homens não compartilham da justiça. É preciso lembrar que o contrário de pobreza é justiça. O contrário de desrespeito, o contrário de intolerância é igualdade. E o contrário de ódio é amor. Tudo que Jesus quis que nós seguíssemos e colocássemos em prática. O que nós temos como compromisso diante do mundo, diante das nossas relações com os outros, é uma palavra muito simples.
Muito simples. Empatia, colocarmos nos lugares uns dos outros, entendermos a dor do meu irmão. Se o meu irmão passa fome e eu estivesse nessa posição, o que eu faria? O que eu gostaria que me fizessem? Se o meu irmão chora, se eu estivesse ali chorando, o que eu gostaria que me fizessem? É isso que nós temos que entender, que nós temos que viver por uma causa maior, não pelos nossos interesses, por adquirirmos mais ou por acharmos que aquilo que nós acreditamos é superior. Nós devemos viver por essa causa que é maior, a causa do povo. E agora, como nossa última música, nós vamos cantar Por Causa do Povo, uma música do Padre Zezinho muito bonita, que fala sobre isso. Às vezes é o sonho, às vezes é o amor, às vezes o riso, às vezes a dor, às vezes a fé, às vezes algum irmão que falou, mas quase sempre é um povo sofrido e oprimido que faz meu coração se lembrar que é preciso rezar e lutar pela paz e por um mundo melhor. Às vezes é o homem, às vezes a mulher, às vezes um ancião ou um pobre qualquer, às vezes um jovem, às vezes algum menino sem mãe, mas quase sempre é um povo sofrido e oprimido que faz o meu coração se lembrar que é preciso rezar e lutar pela paz e por um mundo melhor. Às vezes eu brilho de estrelas lá no céu, às vezes a treva, às vezes um véu, às vezes sou eu, às vezes alguém que eu não conheci, mas quase sempre é um povo sofrido e oprimido que faz meu coração se lembrar que é preciso rezar e lutar pela paz e por um mundo melhor. Então, que nós possamos ter a noção de que as nossas relações com as outras pessoas devem seguir essas causas que são maiores, a causa do amor, da igualdade, da justiça. Esse é o nosso papel com o mundo que nós vivemos. Que toda vez que na rua nós olharmos um irmão que passa fome, uma criança que vende alguma coisa num semáforo, uma pessoa que passa por alguma doença, por alguma aflição, que nós possamos lembrar e olhar para aquelas pessoas com empatia. Lembrarmos que somos irmãos, somos espíritos. Que nós possamos ser justos, que possamos ser pessoas mais igualitárias, pessoas amorosas e compassivas. Obrigado pela atenção de todos e que todos tenhamos um bom domingo. Bom, então, vamos acalmar os nossos corações, fechar os nossos olhos, que hoje nós possamos lembrar do Evangelho do Mestre Jesus, que é a boa notícia aos pobres, aos oprimidos, e que nós possamos construir o reino dentro de nós, que diante dos nossos irmãos que aqui estão, nós possamos amar uns aos outros, possamos colocar essas verdades de Jesus acima de todas as nossas mesquinharias, de todos os nossos defeitos, que nós possamos amar acima de tudo. Que assim seja, graças a Deus.